só mais uma coisa. Esse. Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos falar de um assunto de suma importância, né? E vamos aqui, né, fazer uma espécie aí de agregamento aí, aonde vamos, na verdade, tratar de um assunto que, para mim, é de suma importância. Porque assim, ó, todos nós sabemos, né, segundo a cosmologia, que os planetas, eles traçam, sabe, suas órbitas de forma, sabe, assim, a espiral, de forma espiral, sabe? O que é forma em espiral? É aquela forma que é tipo redemoinho, né? Como falou Leonardo de Pisa, sabe? Ou Leonardo de Fibonacci. Ele percebeu sim que existe um padrão numérico que está em todas as coisas, inclusive no universo, inclusive em nós também, né? Então, os planetas eles vão girando, né, no sistema solar, mas tem momento em que os planetas do sistema solar eles se alinham, tá entendendo? Eles vão se alinhando ali, ficam todos, né, uma espécie de baile, sabe? Eles ficam todos bailando ali de forma alinhada. Porque todos nós sabemos que, como disse Karl Marx, o universo é matéria em movimento. Então, o universo ele está em um bailar, em um dançar cósmico. E nesse bailar, sabe, todo o universo ele está se movimentando. Como disse Jesus, o meu Pai trabalha até agora, então Deus está trabalhando. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que em algum momento no nosso sistema solar, os planetas eles ficam tudo de forma sincronizada, todos alinhados assim, padrão, em um padrão único, sabe? Por que eu estou falando isso dos planetas? Eu estou falando isso dos planetas para você ver que assim como os planetas se alinham, né, se sincronizam, assim também as coisas acontecem nas nossas vidas. Pois assim como os planetas eles se cruzam de forma alinhada no bailar, no dançar cósmico, em algum momento eles vão se alinhar. Assim também nas nossas vidas acontece o mesmo, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, essa sincronicidade ela abrange uma complexibilidade além da nossa compreensão humana, mas nada que fuja dos domínios de Deus, ou seja, Deus tem domínio de tudo, pois todos nós estamos sujeitos a esse bailar da existência, assim como nós estamos sujeitos, né? O planeta Terra está sujeito ao bailar cósmico, né? Aonde as coisas parecem saírem do lugar, mas depois voltam para o seu lugar, né? Em algum momento, os planetas, planeta Mercúrio, Vênus, Terra, né? São Marte, que são os planetas rochosos. Depois de Marte e diante só vem planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Todos esses aí são gasosos, então eles se alinham, mostrando que esse padrão de Fibonacci também existe nas nossas vidas. Por que existe nas nossas vidas? Porque assim, irmão, nós, seres humanos,
estamos sujeitos aqui na Terra a se cruzar com toda espécie de gente, ou boa ou ruim. Tem pessoas que vêm para a nossa vida para poder fazer o bem. Tem pessoa que vem para a nossa vida para poder fazer o mal, sabe? Mas para isso acontecer, é necessário duas coisas. Essa pessoa ela tem que ser nosso contemporâneo, viver na mesma época que nós, tá entendendo? Ou conterrâneo, viver na nossa própria terra. Mas se não for conterrâneo, no mínimo ele vai ser um extra conterrâneo. O que é isso? Pode vir de um outro país e se cruzar com você aqui para fazer o bem, ou você ir para lá também para fazer o bem, ou vice-versa, ou vir fazer o mal, ou vir fazer É sobre isso que nós vamos falar. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que cruza com nossas vidas para fazer o mal. Veja o caso de um jogador chamado de Maradona. Maradona, né, ele faleceu agora há pouco. Dom Diego Armando Maradona, aquele jogador argentino. O que foi que aconteceu com ele? Aconteceu que ele, quando foi contratado para jogar no Barcelona, né, ele enfrentando ali um time chamado de Atlético de Bilbao, né, tem um lance que em Maradona ele pega na bola e vê o adversário dele do Atlético de Bilbao e dá uma entrada criminosa em Maradona. E Maradona sofre, né? Ele fica 2 anos, acho que parado. Então aquela pessoa surgiu no caminho, cruzou o caminho dele, ficou alinhado com ele só para poder fazer o mal. E deixou o Maradona quase 2 anos parado, né? Na década de 80 não tinha os recursos ainda que tecnológicos como se tem hoje, né? Isso não aconteceu só com o Maradona, não. Isso também aconteceu com o Zico, né? Quando o Zico jogava no Flamengo, teve um zagueiro chamado de Márcio, do Bangu, né? Na final ali da Copa Guanabara do Rio de Janeiro, não sei se é isso aí mesmo. Então estava jogando na final Bangu versus Flamengo e Flamengo versus Bangu, né? Onde Zico era o protagonista, onde Zico ele era o autor, né, maior do time. Só que quando o Zico ele pega na bola em um determinado tipo de parte do campo, onde ele está ali no campo tal, e que ele vai construir a sua jogada, aí esse Márcio é Marinho, não sei o nome daquele cidadão, meu irmão, daquele sujeito, né? E esse cara dá uma entrada criminosa, mas tão criminosa em Zico, meu irmão, que comprometeu a carreira de Zico até hoje. Quando o Zico ele vai jogar aí, você vai ver que ele manca da perna, até hoje é assim, sabe? E Zico ele foi para a Copa de 1986, né? Que era a grande esperança do Brasil era Zico, mas Zico não podia dar, sabe, o seu 100% muito por conta de que ele estava contundido. Ele ficou amargando a reserva. Você vê que contra a França de, né, Michel Platini, aquele brilhante time da França de 1986, aquela seleção, aquele selecionado, sabe, francês, o Brasil jogou ali e o Brasil teve várias chances de ganhar a França. O jogo foi muito bonito. Só que tem um lance que Zico entra e ele dá um passe açucarado na medida de forma cirúrgica para Branco. E ele, né, deixa Branco na cara do gol e Branco, ele é, na verdade, derrubado pelo goleiro Barthez, se não me engano, acho que o goleiro da França em 1986 era Barthez. O que é que acontece? Acontece que esse Barthez, que é o goleiro da França, ele faz pênalti Branco. O Branco era aquele lateral, né, que fez aquele gol em 94 contra a Holanda de falta, né, que ele cavou a falta e fez aquele gol lá em 94, que o Brasil se safou ali de ser eliminado pela Holanda, né? Aí o que é que acontece? Zico dá aquela bola açucarada para ele e Zico contundido. E o próprio Zico pega a bola para bater, mas ele não estava 100% bem por conta daquela entrada criminosa
que aquele Massinho, ou Marinho, ou Massa, sei lá o nome daquele sujeito lá do Bangu, há um ano atrás, ou alguns meses atrás, tinha andado em Zico. Não sei, né? Você diz que ficou muito tempo parado, não sei assim dizer a você. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Zico não foi mais o mesmo, meu irmão. Então tem gente que entra nas nossas vidas para poder fazer o mal, meu irmão. Sabe disso? Então tem pessoas que só entram na nossa vida para fazer o mal, sabe? Você vê que a história ela é repleta disso, tá entendendo? Você vê que Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, nosso Tiradentes, ele estava ali, né, fechando ali um grupo, quando um desses que ele tinha no grupo, né, foi lá e rompeu a barreira do silêncio e chegou na corte lusitana lá e entregou todo mundo, dizendo: olha, tá vendo ali aquele Tiradentes, aquele dentista lá, aquele médico e tal, ele tá conspirando contra a realeza lusitana, que era os portugueses, né, de Portugal, a realeza de Portugal. E o que foi que aconteceu? Esse cara tinha uma dívida com Portugal, certo? Não tinha como ele pagar. Ele foi e entregou Joaquim José da Silva Xavier. Tanto é que nas figuras, você vai ver muito na figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aquela imagem lá, né? Como que de Jesus, prefigurando ali Jesus, desenhado como, caracterizado ali com Jesus, na caricatura de desenho. Aí acontece que ele é absolvido e Joaquim José da Silva Xavier, ele é condenado. Ele é esquartejado vivo. Então esse cara que cruzou na vida de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, entrou para fazer o mal, irmão. Que não se lembra da Torre Gêmeas, onde aqueles dois sequestradores, né, de avião, sequestraram o avião e lançaram o avião contra as Torres Gêmeas, quase de forma simultânea. Ou seja, aquelas pessoas que morreram ali, elas não queriam morrer, sabe? Mas infelizmente, sem elas saberem, o avião tinha sido sequestrado, sabe? E aí trafegou, né? E fez uma manobra e ficou de frente para as duas Torres Gêmeas e atingiram as Torres Gêmeas. Ou seja, esses dois terroristas, eles cruzaram a vida de centenas de pessoas que estavam ali trabalhando no Outlet Center e eles nem imaginavam que isso ia acontecer, né? Aqueles funcionários do Outlet Center dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Só que esses dois terroristas cruzaram o caminho dessas pessoas para poder produzir morte e destruição. Então tem gente, irmão, que vem para nossas vidas para fazer o bem, mas tem gente que vem para nossas vidas fazer o mal. Tá entendendo? Então, algumas sincronicidades, elas acontecem para nos destruir ou nos construir. Ou nos destruir, nos construir. Porque quem nos promove são os nossos inimigos. Você vê que Moisés, ele teve que fugir, né, de Faraó. Faraó, em algum momento, ele cruza o caminho de Moisés. E Moisés, ele tem que cair fora, meu irmão. Porque Moisés não tinha poder nenhum algum contra o homem mais poderoso do planeta Terra naquele exato momento, que era Faraó. Que Faraó o Egito era o xerife do mundo antigo. E Moisés, sabendo disso, caiu fora, né? Que nós, seres humanos, nós homens, usamos o lado esquerdo, o lado lógico, cartesiano, né? O lado racional, e ele viu que não tinha como, né, vencer aí Faraó. E o que foi que Moisés fez? Caiu fora. Tá entendendo? Então,
a vida tem esse bailar, assim como existe o bailar cósmico, sabe? Aonde acontecimentos cósmicos estão acontecendo agora, como por exemplo, tem planetas agora que estão se chocando. Existem galáxias agora, né, que estão tendo agora nesse exato momento que estamos conversando agora, em trocamento galácticos, onde galáxias se chocam, se entram em coalizão com outras galáxias, sabe? E planetas também se chocam com outros planetas nesse bailar cósmico aí, meu irmão, existente no vasto cosmo, universo. E aí, meu irmão, você vê que as coisas elas vão acontecendo, tá entendendo? Inclusive a ciência, a cosmologia já declarou que o planeta Terra é uma junção de dois planetas. É uma coalizão de dois planetas. Dois planetas esses que se coalidiu, né? Eu acho que é o planeta Gaia, se não me engano, se coalidiu e gerou aí dessa coalizão o planeta Terra e sua Lua, que é o seu satélite natural. Tá entendendo? Você vê que, como Karl Marx disse, o universo é matéria em movimento, meu irmão. Tá tudo se movendo, tudo se movimentando. Como disse Jesus, meu pai trabalha até agora. As coisas não pararam de se movimentar, sabe? As coisas estão em um baile, em um bailar, sabe? E as coisas estão acontecendo constantemente. Nesse exato que estamos conversando, exato momento que estamos conversando aqui, tem pessoas agora que estão acertando na Mega Sena lá do outro lado do mundo. Tem pessoas que estão enriquecendo do outro lado do mundo. Tem pessoas que estão morrendo perto da gente. Sabe, no mundo está acontecendo, em um segundo acontece mil e uma coisas, em um segundo, no mundo inteiro. Pessoas que choram de alegria, pessoas que choram de felicidade, pessoas que choram, né, de tristeza, de dor, sabe? Nesse exato momento está acontecendo guerra, nesse exato momento está acontecendo problemas, sabe? Está acontecendo aí uma série de situações nesse vasto planeta chamado Terra, seja em qualquer continente, né? Nós estamos no continente americano, os continentes todos nós já sabemos, né? São 7 continentes, que é o velho mundo, constituído por Ásia, África e Europa. O novo mundo, né? Que é as Américas, América do Sul, América Central, América do Norte. E a Oceania Antártica que fecha aí, né? Mas no mundo inteiro, nesse exato momento, está acontecendo um meio mundo de coisa, tanto de bom como de ruim. As coisas estão se alinhando, as coisas estão se cruzando. Existe essa sincronicidade entre 7 bilhões de seres humanos. Tá entendendo? Ou seja, você já se perguntou para você mesmo como foi que você nasceu? Aí você vai pegar a história de seu pai e de sua mãe, você vai ver que seu pai muitas vezes não nasceu no bairro próprio de sua mãe, nem de sua mãe nasceu no bairro próprio de seu pai. Ou ambos até nasceram, mas os seus avós não nasceram lá, né? Ou também nasceram, mas potencialmente, geralmente acontece isso. Quando uma pessoa ela sai do interior e vem para a cidade, né? E aí encontra outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, indo para a cidade. E daí vão estudar na mesma escola, né? Vão trabalhar no mesmo lugar, ou se encontram em algum lugar, ou em um bar, sabe? Ou em uma festa, sabe? Ou em uma balada. E aí se unem, certo? Formam um par e geram filhos e gera você. O que prova que existe sim coalizão, existe alinhamento, existe sincronicidade entre os seres humanos para gerar situações, para gerar pessoas, para gerar acontecimentos. E é assim que vão nascendo as pessoas. Muitas vezes o brasileiro sai daqui e tem filho com uma americana lá do outro lado do mundo, meu irmão, e gera um brasileiro. Tá entendendo? Aí tem pessoas, tem japoneses que saem de lá e vêm pra cá e casa com um brasileiro e gera aí, né? Um brasileiro meio japonês, meio
meio japonês, meio brasileiro, meio japonês. Então, existe esse bailar também, né, do biotipo, do biológico, né, dos 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra que estão se cruzando constantemente. Só que, assim como existem coisas boas, existem coisas ruins. Tem pessoas que elas vão para os seus trabalhos e elas não querem ser assaltadas daqui a pouco no ônibus, meu irmão. Ou então indo a caminho do ponto de ônibus, ou até num ponto de ônibus, ela é surpreendida por assaltante. Elas não pediram para ser assaltada, mas o assaltante cruzou naquele exato momento que aquela pessoa chegou ali, sabe? Assim também é para outras coisas, tá entendendo? Isso chama-se sincronicidade, isso chama-se alinhamento, isso chama-se, sabe, determinismo. Isso, meu irmão, chama-se, né, essa equação de Leonardo de Fibonacci, onde ele viu que as coisas elas tendem a seguir uma espécie de padrão, sabe, de alinhagem. Então, na própria Bíblia, você vai ver algumas sincronicidades bíblicas que acontecem tanto para o bem como para o mal. Tá entendendo? Você vai ver que a França é um país europeu e trouxe muitos senegalês para o território dela, para o território francês na época da escravidão, o que potencializou ali, né, uma grande, um grande contingente de etnia negra, né, de senegalês. Senegalês esses, africanos esses que veio, na verdade, deixar a seleção francesa extremamente poderosa. E deixando essa seleção poderosa, né, você vai ver que Zidane ele não é francês, literalmente francês. Zidane ele é marroquino. Os pais dele é marroquino, né? Aí você vai ver também que 80% da França é de jogadores, né, de material negro, meu irmão. Tá entendendo? Material esse que fez com que a França fosse o novo Brasil e usufruísse agora de uma grande etnia negra. E com isso a França já conseguiu 2 títulos. E a França, ela cruzou na final contra os croatas, se eu não me engano, e venceram, acho que foi os croatas, na final agora de 2018. Mas essa França tinha eliminado, essa França de Mbappé, né, aquele jogador francês que joga no PSG de Neymar e Messi. Essa França que tem um contingente de material negro, que potencializou seu futebol com material negro, ela cruzou com a Argentina de Messi e eliminou a Argentina de Messi de 4-3. Então, é nesse bailar, nesse cruzamento que as coisas vão se, né, vão se cruzando, vão se sincronizando, vão se alinhando. E aí acontece gerar muitas vezes choque, coalizão. E com esse choque, com essa coalizão, né, vai sobrar alguém. E a França foi a final e a Argentina caiu. Tá entendendo? E aí as coisas vão acontecendo. Tá entendendo? Você faz um enxaveamento, nesse enxaveamento da Copa do Mundo, vai chegar um momento em que as coisas vai se afunilando nas oitavas de finais, né? Vai se afunilando aí nas semifinais, nas quartas de finais e na final, até chegar o campeão. Mas os choques entre as seleções são inevitáveis. Assim também o choque, a coalizão entre o mundo cósmico, né, aonde a ciência, a cosmologia já provou que a nossa galáxia, a nossa Via Láctea vai se colidir com a galáxia de Andrômeda. Tá entendendo? E essa galáxia de Andrômeda em algum momento vai se colidir com a nossa galáxia. E será o fim da nossa galáxia. E será o fim da vida, segundo a ciência, a cosmologia. Porque
O universo, como disse o Karl Marx, volto e repito a dizer, é um bailar, sabe? É um bailar cósmico. É uma matéria em movimento. Não temos muito o que fazer. Tá entendendo? Então, em 94, para você só ter uma ideia, né? 94, quando o Brasil foi campeão, tem um asteroide chamado de asteroide Shoemaker, que esse asteroide Shoemaker ele vem em rota de coalizão com o planeta Terra. Só que Deus, soberano rei do universo, deixou um planeta, o maior planeta do universo chamado Júpiter, né? Que Júpiter é como se fosse um aspirador de pó interplanetário e ele sugou, tirou de rota de coalizão esse asteroide e puxou e comprou a briga da Terra com esse asteroide. Enquanto a gente está comemorando a Copa do Mundo de 94 aqui, os asteroides, meu irmão, ia se colidir com a Terra, mas não se colidiu porque Júpiter puxou com o seu poder gravitacional de força de atração e puxou para ela. E ela, esse Shoemaker foi repartido em várias partes, adentrou em Júpiter e sumiu, desapareceu. Mas em 94 o planeta Terra era para estar extinto, mas não entrou em extinção por quê? Porque Deus ele está no comando de todas as coisas. Tá entendendo? Então, o mundo é isso, meu irmão. O mundo é o confronto, é a coalizão, é o choque, sabe? Só basta as coisas se alinharem. Tem coisas que vão vir e vão se alinhar para nosso bem, tem coisa que vai se alinhar para nosso mal. Você vê que os irmãos de José se alinhou, se sincronicidou-se, né? Se projetando contra José. E aquilo ali que José tentou driblar, né? E José não queria aquilo, não queria aquele confronto, não queria aquele, né? Aquela coalizão, mas infelizmente os irmãos de José entrou em rota de coalizão com José e venceu. Onde José ele vai ser cada vez mais, né? Lançado para fora de órbita da família dos pais e se distanciando, tá? Até que se tornou José o maior, né, entre os irmãos dele, cumprindo-se o que Deus queria que se cumprisse. Porque Deus não perde o controle de nada. Tem um planeta aí chamado de Nibiru, né, que é um planeta aí que diz que está no nosso sistema solar. Teoria da conspiração, né? Mas vamos falar dela. Provando que sim, existem planetas que saiu de seu sistema. Existe planeta que saiu do seu sistema. E esses planetas que saem do sistema, ele sai do sistema e fica vagando pelo universo. Ele pode se colidir com outro planeta, né? Foi assim que o planeta Terra surgiu e foi assim que a Lua surgiu. Ou ele pode ser capturado por um planeta gasoso maior ou por um planeta maior e ser tratado como se fosse uma Lua, né? Um satélite. Ou seja, se um planeta vagante no universo for capturado por um planeta super maior que ele não vai passar de ser um satélite daquele planeta maior. Ele vai orbitar aquele planeta maior ali, sabe? E vai ficar girando em torno desse planeta. Mas provando que muitas vezes, irmão, as coisas elas sai da linha, sai de sincronicidade, mas ao mesmo tempo está tudo no domínio, no comando de Deus. Deus tem o domínio de tudo. Tá entendendo? Assim também vale também para nossas vidas. Quando alguém surge, né, e nos socorre. Eu me lembro, né, que tinha um jovem, né, que ele estava pegando um bocado de currículo, jogando para cima os currículos das pessoas que tinham fé que iam ficar empregadas. E aquele jovem estava brincando, né, com aqueles currículos ali. Ele jogando os currículos das pessoas que estavam com esperança de emprego. Mas, sem elas saberem, elas nunca iam conseguir emprego, pelo menos naquela empresa. Por quê? Porque esse jovem, né, ele estava brincando com os currículos das pessoas. Ele pegava, né, os currículos da pessoa, ao invés de ele selecionar, porque ele peneirava as pessoas, ao invés de ele selecionar, não, ele ficava brincando, jogando e falando um bocado de merda, onde as pessoas, né,
tinha uma esperança de um emprego e essa esperança já estava morta há muito tempo, muito por conta de que desse alinhamento, desse confronto, dessa coalizão em que esse jovem se coalidiu, se confrontou com essa multidão de desesperados, de pai de família desempregado, achando que ia conseguir emprego, sem saber que esse jovem sozinho estava brincando com a fé desses pais de família, o que na verdade mais tarde foi descoberto e ele tomou um chute na bunda, né? Ele fez um mal e depois tomou um chute na bunda e ficou pedindo perdão, brincando com a fé alheia. E isso acontece, irmão. Tem pessoas na sua empresa que vêm para poder levar seu currículo para dentro da empresa e você conseguir um emprego, mas tem gente não, tem gente que vai pegar seu currículo e vai fazer rascunho, vai pegar seu currículo e vai anular, vai pegar seu currículo e vai rasgar, vai pegar seu currículo e vai brincar e vai ficar te dando falsa esperança. São pessoas que vão se coalidir com nossas vidas, tanto por bem como por mal, sabe? Tem pessoa que entra na vida daquela pessoa para destruir, tem outra que entra na vida daquela pessoa para construir, para edificar. Tá entendendo? Você vê que Faraó, ele entra em rota de coalizão com Moisés, e Moisés, meu irmão, claro, né? Ele vai vasculhar ali os seus neurônios, o seu cérebro, e nas suas sinapses ali, né? Das suas células, dos seus neurônios, estava falando para Moisés o seguinte: ó, parta porque esse homem é muito poderoso, porque está se tratando de nada mais nada menos que Faraó. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que Moisés caiu fora, meu irmão. Aconteceu que Moisés caiu fora. Por que Moisés caiu fora? Porque Moisés não queria o confronto com um homem muito poderoso que era Faraó. Assim também nas nossas vidas, meu irmão. Muitas vezes você se desvia de uma coisa, se desvia de outra. Você se desdobra, você sabe, você fica até encurralado para não entrar em confronto com muitas coisas, com muitas questões ou com alguma pessoa. Mas tem momentos que não tem como, meu irmão. O confronto ele é iminente, é inevitável. Foi o caso de Moisés. Deus pega Moisés e fala: Moisés, volte para o Egito, e aí obriga Moisés a fazer uma espécie de acariação, meu irmão. Ficar face a face com quem? Com o homem que um dia ele fugiu. Só que ele voltou com a presença de Deus, e aí ele derrotou Faraó, né? Aí você vai ver também Jezabel e Elias. Elias queria tudo, só não queria o confronto com Jezabel. Elias queria tudo, o cara queria até morrer, meu irmão, não criou esse confronto. Ele não queria, em hipótese alguma, esse confronto com Jezabel, mas infelizmente a história nos conta que Deus também mandou ele voltar, sair da caverna e voltar em uma espécie de acariação e se confrontar com quem? Com Jezabel. Aí você vai ver que Amã, né, quando Deus, olha como é as coisas, Deus chega para Saul e fala: Saul, destrua esse povo aí, ó. Não deixe ninguém vivo. Deus já estava vendo o futuro, claro, né? Deus vê todas as coisas. Mas o que foi que Saul fez? Saul poupou a vida, né, dos amalequitas, né? Saul poupou a vida do povo inimigo. E foi desse povo inimigo que mais tarde foi se reconstruindo, foi se reedificando, sabe? Foi se popularizando, foi se autogerminando, se desenvolvendo, crescendo a nível populacional, que mais tarde surgiu esse Amã, que vai entrar em rota de coalizão com Mordecai, o tio de da rainha Esté. Só que Deus, antes que Satanás venha com o problema, Deus já tem a solução. Deus tinha, né, uma carta na manga chamada de rainha Esté, o que Deus usou para poder manobrar toda a situação, através também de um complô, né? Através também de umas situações em que beneficiou Mordecai e condenou Amã. Mas esse Amã só entrou em rota de coalizão com Mordecai muito por conta de Saul lá atrás não fazer o que Deus mandou. Deixou esse povo vivo, ainda que quase que em pequena instância, e que esse povo mais tarde foi se desenvolvendo e lá na frente quase que destrói o povo de Deus por inteiro. Que Amã queria a destruição dos judeus, o holocausto dos judeus,
né, antecipado. Ele ia ser o Hitler da época de Mordecai. Mas só que Deus tinha levantado a rainha Esther e ela contornou a situação para o bem do povo de Deus. E Amã, todos nós sabemos que ele foi destruído, né? Forcado lá. Ele fez uma forca que ele mesmo caiu nela. Isso acontece com muita gente aí. Faz o mal, a B, a C. E tem um momento que esse mal vai lá, como bumerangue, né? Como um eco, né? De som. E vai e volta contra a vida dela. E aí acaba destruindo, né? Como que um rolo compressor, como que uma bola de neve que vai aí ganhando peso, vai ganhando matéria, ganhando massa e aí acaba destruindo essa pessoa. Que a vida é assim, a vida é feita de ida e de volta. É um bailar, né? É um bailar cósmico, né? A vida é feita de quê? Desse movimento, dessa constância, dessa inconstância, né? Onde as coisas vão se marolando em uma marola, né? De ida e de volta, onde a pessoa muitas vezes faz o mal, esquece que fez o mal, de repentemente o mal bate na porta dela e aí, meu irmão, destrói com a vida dela. Foi o caso de Amã. Tem pessoa que vai fazendo mal, fazendo mal e só vai levando vantagem. Leva vantagem ali, então ela se acostuma em fazer o mal. Porque as vantagens, né, são muito ótimas, são muito duradouras, são muito gostosas, são muito deleitosas. E aí ela se acostuma em vencer. Uma vitória essa aqui é uma vitória que vai te trazer um amargo incalculável na vida. Aí quando o mal vem totalmente somado, né? Aí Deus pega a ira dele e despeja o cálice sobre sua vida e derrama sobre você e você é destruído, literalmente destruído, como foi Amã, sabe? Como foi Faraó, como foi Jezabel. Pessoas poderosas que usufruiu do poder para poder destruir alguém, entrou em rota de coalizão com essas pessoas e acabou sendo destruído. Mas também, irmão, para não ficar só nessa questão aí, que achar que só entra nas nossas vidas pessoas ruins que vêm para nos destruir no emprego, na faculdade, na nossa família, na nossa rua, na nossa vizinhança, ali e aqui, né? Até em outro país, né? Você muitas vezes está ali, quem não se lembra daquela Olga, né? Você já viu falar no filme de Olga? Ela é uma judia, meu irmão. E aí as coisas, ela conhece um brasileiro aqui, tal casa, tal, mas ela foge do Holocausto. Mas depois o governo daqui, inspirado na ditadura, devolve ela para quem? Os nazistas. E os nazistas, né? O terceiro Reich ali nazista não perdoou ela e acabou matando ela, certo? Então os nazistas, ele não matou só essa judia, matou 6 milhões de judeus, Hitler e sua máquina, né, de autodestruição em massa, que eram o terceiro Reich. E esse terceiro Reich dizimou 6 milhões de judeus, entrou em rota de coalizão, né? Como eu falo a você, muitas vezes agora, Putin entrou em rota de coalizão contra esse país aí, cujo presidente é Zelensky, da Ucrânia. Zelensky, né, esse presidente, alguém pode até falar que ele é patético, que ele é idiota, que ele é uma espécie aí de fantoche, né, de John Biden, dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, né. Só que assim, ó, preste bem atenção. Zelensky, esse presidente da Ucrânia, ele queria tudo. Ele só não queria entrar em rota de coalizão com Putin, presidente Putin da Rússia. Você vê que ele tentou tudo, ainda está tentando todos os acordos, mas todos os acordos foram questionados, sabe? Não entraram, na verdade, em um acordo em comum. O que gerou e está gerando guerra. É como eu falei a você, tem momento que você não quer entrar em rota de coalizão com o A, com o B, mas tem momento que a guerra é o último recurso. Você vê que Israel, ele não queria entrar em rota de coalizão contra o Egito. Aí o Egito, né, do presidente
teve um presidente egípcio aí, que ele entrou em rota de coalizão, não só isso, fez um pacto de acordo mútuo, uma aliança de acordo, uma coalizão de acordo com os países árabes muçulmanos, que se mexia com todo mundo. Ele provocou Israel, foi para cima de Israel, e se Israel atacasse ele, estava atacando todos os países do Oriente Médio. Israel teve que lutar né, aquela guerra dos 6 dias contra uma coalizão incalculável de inimigo, encabeçado pelo Egito, né, de Nasser, aquele presidente egípcio chamado Nasser. Mesmo assim, Israel venceu todos os seus inimigos e humilhou todos os seus inimigos. Mas, assim como Israel, Zelensky, ele não quer inimigos, só que infelizmente esses caras tem momento que entram em rota de coalizão com a gente, com Israel, com A, com B, com C, e muitas vezes é necessário a guerra mesmo. Ninguém quer guerra, mas a guerra tá isso. A guerra é aquele último recurso onde você está recuando, e tem um momento que não tem mais como recuar. Você tem que ir agora ou partir para o ataque e decidir, ou, meu irmão, se render. Tá entendendo? Então, a vida é assim. Mas como também existem as coalizões boas, você pode observar que na vida de Davi surgiu também uma coalizão ruim chamada de Golias, onde Davi venceu. Golias foi aquele ser que produziu Davi para o mundo. Mais tarde, Davi foi também acometido, entrou em rota de coalizão contra Davi e Saul também só fez promover Davi. E Davi se tornou o segundo rei de Israel. Mas Davi também teve seu lado bom. Não só gente ruim entrou em rota de coalizão com Davi, mas também gente boa. Por exemplo, o filho de Saul, Jonatas, foi um cara legal para Davi. Entrou em rota de coalizão só para poder fazer o bem. Você vê que Jeremias, né, o profeta, ele na verdade estava no fundo do poço ali, morrendo de inadição, né, de fome e de desidratação. E o que acontece? Acontece que um etíope, enquanto o povo dele queria destruir ele, entrou em rota de coalizão com Jeremias. Um etíope, né, cujo país é Etiópia, um país africano. Esse etíope se preocupou com Jeremias, o profeta Jeremias. E o que foi que aconteceu? Ele pediu ao rei para tirar Jeremias da cisterna, do fundo do poço, e acabou o rei acatando, né? Você vê que uma pessoa que Jeremias nem imaginava intercedeu por Jeremias, pediu misericórdia por Jeremias. Quando Jeremias sobe, Jeremias fala assim para o etíope: olha, os babilônicos vão invadir aqui, vão dizimar todo mundo, dizimar muita gente, cabeça vai rolar, sangue vai descer, vai dar sangue até o joelho, mas você não vai ser atingido, falando com o etíope. E realmente aconteceu. Quando os babilônicos veio de lá para cá, matou muita gente, mas a família do etíope foi poupada, conforme o profeta de Deus falou, porque bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Ele teve misericórdia de Jeremias no fundo do poço, e Deus teve misericórdia dele. Você viu a trocadilha aí especial de Deus? É Deus poupou a vida de quem? Deus poupou a vida do etíope. E aí, meu irmão, depois que Deus poupou, Deus permitiu que as almas deles fossem, na verdade, levada a cativeiro, porém poupadas, sabe? E é assim que acontece. Tem pessoas que entram na nossa vida para poder fazer bem, tem pessoas que entram na nossa vida para poder fazer o mal, né? E as coisas, elas vão sim, né? É aquela tempestade, sabe? E é no seu emprego, pessoa tentando puxar seu tapete, tentando te destruir, tentando te caluniar, tentando te derrubar na tora, querendo ver você desempregado, destruído, e sua família mendigando e passando fome. Mas em meio a toda essa tormenta, nós temos uma riqueza que ninguém percebeu. Quando o Faraó veio de contra o povo de Deus, entrou em rota de coalizão contra o povo de Deus, 3 milhões de hebreus ali, Faraó vem com seus cavaleiros, dados, cavalos, sabe?
aquele exército incalculável de um grande contingente de egípcios muitíssimamente bem preparado para a guerra, para poder destruir o povo de Deus, os hebreus. Deus disse a Moisés: você tem uma arma. Aí Moisés disse: que arma? A arma está em sua mão, o cajado. E muitas vezes você, quando entra em rota de coalizão contra algumas dificuldades, como tempestade, deserto, sabe, terremoto na nossa vida, sabe, coisas que na verdade vai inimigos poderosos, inimigos medianos, inimigo dentro da empresa, sabe, inimigo na vizinhança, aquela pessoa que está até te ameaçando de morte, sabe? Você entra em rota de coalizão com essa pessoa. Qual a sua arma? A sua arma é Deus, é Jesus. Você orar, né? E também, se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, é você entender, olhar para dentro de si mesmo e ver que você tem um dom, um talento que pode te salvar dessa situação. São as armas poderosas em Deus que ninguém pode tirar de você, que você pode muitíssimamente bem usar, utilizar a seu favor, que são os dons e os talentos, sabe? É isso que a vara de Moisés simboliza. Olhe para dentro de você e veja que você tem algum dom, algum talento. Você pode criar alguma coisa, fazer alguma coisa, sabe? Você pode produzir alguma coisa sem necessidade nenhuma de um emprego, sabe? De estar empregado. No deserto, Deus pode te dar um talento de você produzir alguma coisa que ninguém produz. E aí você começa a ganhar seu dinheirinho ali e virar produzir o seu próprio comércio. Isso é uma arma que você tem. Então, quando a tempestade, né, vem quality com você, o deserto vem quality com você, os inimigos vêm quality, você sempre tem uma arma dentro de você que Deus deixou dentro de você. É você crer nele, seus dons, fé, força, dom e talento. Tá tudo dentro de você. Tá entendendo? Então, com isso aí você consegue se sair, se salvar, se safrar. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, isso é sincronicidade. Tem pessoas que entram na nossa vida para poder fazer o bem. Falei aqui, iniciei aqui com quem? Diego Armando Maradona, que foi Maradona, né? Maradona, ele, o jogador do Atlético de Bilbao, entrou na vida dele para deixar ele aleijado. Zico, pela mesma forma, o jogador do Bangu entrou na vida de Zico para deixar ele aleijado, sabe? E aí você vai vendo as coisas acontecendo, não só na vida dessas pessoas, como nas nossas vidas. Pessoas vão entrar para poder nos destruir, mas também pessoas boas vão entrar para poder nos construir, nos ajudar, estender as mãos. Você vê que quando Pedro estava se afundando, Jesus estendeu as mãos para ele. E talvez essa mão de Jesus não seja literalmente, diretamente Jesus, mas é a mão de Jesus usando alguém dentro do seu emprego para te conservar lá dentro. É usando alguém para poder levar seu currículo e te pregar. É usando alguém para poder te proteger. É usando alguém para poder te advocaciar diante de uma situação. É usando alguém para poder, meu irmão, preservar sua vida. Tá entendendo? Essa é a mão estendida que você não está vendo, mas que Jesus está usando um bocado de gente. Veja que no caso de Ciro, o grande da Pérsia, Deus usou Ciro para poder salvar o povo dele dos babilônicos, do cativeiro de Babilônia, que já havia ali 70 anos de cativeiro, meu irmão. O povo estava amargando ali 70 anos de cativeiro dos babilônicos. E aí o que foi que aconteceu? Deus usou quem? Ciro, o imperador Ciro. E Ciro estava profetizado com 200 anos de antecedência antes de ele nascer. Ou seja, estava tudo predestinado, predeterminado para acontecer isso, sabe? E quando os pais de Ciro conceberam Ciro, deram nome a ele sem querer, mas por intermédio e força do Espírito Santo de Deus, para ele ser chamado de Ciro. E Ciro foi sim a extensão da mão de Deus para tirar o povo do cativeiro dos babilônicos. Assim como Deus, sabe, usou, né, Moisés para poder tirar 3 milhões de hebreus das garras de Faraó. Deus sempre levanta pessoas grandes. Você vê que no caso de Jesus,
Teve um homem chamado de Arimateia que foi lá e comprou o sepulcro de Jesus e colocou Jesus, o corpo de Jesus lá. Jesus morreu entre os ricos porque assim estava profetizado. Então Deus vai construindo a história de cada um de nós, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando.